famosa história em que Davi derrota Golias. É a famosa história do gigante Golias que ameaçava a tropa de Saul, e os tropas que foram treinados durante anos ficaram intimidados com a presença de Golias. Os tropas que foram preparados humanamente ficaram intimidados com Golias. A tropa de Saul, que foi preparada de propósito e com propósito de combater, quando chegou o gigante Golias, eles ficaram completamente intimidados. A Bíblia diz que ele insultava o povo. A Bíblia diz que ele dava gargalhadas, porque toda a tropa de Saul não estava preparada para lhe enfrentar. Só que Golias não sabia de uma coisa. Golias não sabia que aqueles que estavam em frente era a tropa que foi preparada humanamente. O que Golias não sabia é que aqueles que estavam em frente eram os tropas preparados pelos humanos. O que Golias não sabia é que as tropas que estavam de frente a ele, as tropas que estavam intimidados com ele, eram as tropas preparadas pelos humanos. E para a novidade de Golias, existia um tropa que não foi preparado humanamente. Existia um tropa que foi preparado divinamente. E você precisa compreender isso. Você precisa compreender que existem alguns Golias que você vai vencer na tua vida. Que existem alguns Golias que você vai derrubar na tua vida. Não é por conta da preparação humana, é por conta da preparação divina. Existem alguns Golias que você vai derrubar na tua casa. Existem alguns Golias que você vai derrubar no teu emprego. Existem alguns Golias que você vai derrubar na tua vida financeira. Existem alguns Golias que você vai derrubar na tua família. Existem alguns Golias que você vai derrubar no teu ministério. Existem alguns Golias que você vai derrubar na tua vida social. Existem alguns Golias que você vai derrubar na tua vida acadêmica. Não é pela preparação humana, é pela preparação divina. Não é pela preparação carnal, é pela preparação espiritual. Não é pela preparação que vê-se com os olhos humanos, é pela preparação que vê-se com os olhos espiritual. Eu estou a falar com Davi nesta noite. Eu estou a falar com Davi nesta noite. Se prepara espiritualmente. Se prepara espiritualmente, porque a chave das portas que você está a bater não está na capacidade humana, não está na força humana, não está na técnica humana, está na técnica espiritual, está na técnica divina, está na capacidade espiritual, está na capacidade divina. Oh, aleluia! Existem alguns Golias que você vai romper na tua vida. Não é pela preparação humana, é pela preparação espiritual. Então Golias está a intimidar esse povo. E aqueles que foram preparados humanamente estão intimidados. Mas quando chega aquele que foi preparado espiritualmente, mas quando chega aquele que foi preparado divinamente, eu tenho uma péssima notícia para esse Golias que está a te incomodar. Eu tenho uma má notícia para essa doença que está a te incomodar. Eu tenho uma má notícia para esta pessoa que está a te incomodar. Eu tenho uma má notícia para esta penina que está a te incomodar. Eu tenho uma má notícia para esta Jezabel que está a te incomodar. Eu tenho uma má notícia para este Labão que está a te incomodar. Existe uma tropa que foi preparada espiritualmente. Existe uma tropa que foi preparada divinamente. Existe uma tropa do céu
Existe uma tropa que está a se levantar para derrubar alguns Golias, para aniquilar alguns Golias, para deixar cair alguns Golias, para envergonhar alguns Golias. Você precisa falar para esta doença: eu não fui preparado humanamente, eu fui preparado divinamente. Você precisa falar para esse Golias, esse teu Golias financeiro, esse teu Golias acadêmico, esse teu Golias do casamento, esse teu Golias familiar. Você precisa lhe falar: já deixaste cair muitos, só que aqueles foram preparados humanamente. Eu fui preparado espiritualmente. Eu fui preparado divinamente. Então Golias não deixa cair aquele que foi preparado pelo Deus dos exércitos, aquele que foi preparado pelo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse não. Golias, você aqui não tem poder. Golias, você aqui não tem expressão. Você precisa falar com esse teu Golias. Você precisa falar: enfermidade, você aqui não tem expressão. Desemprego, você aqui não tem expressão. Feitiçaria, você aqui não tem expressão. Cobiça, você aqui não tem expressão. Inveja, você aqui não tem expressão. Mal olhado, você aqui não tem expressão. Tala, você aqui não tem expressão. Porque eu fui preparado divinamente, eu fui preparado espiritualmente. Então Golias estava a intimidar esse povo. E chegou aquele que foi preparado divinamente. E é importante você perceber essa. A preparação divina, ela é semelhante com a humilhação. A preparação divina, ela é imperceptível aos olhos humanos. A preparação divina, ela é parecida com desprezo. A preparação divina, ela é parecida com a pior das humilhações. Ela é parecida com o abandono. Ela é parecida com a vergonha. A preparação divina. Todo homem que é preparado por Deus, ele é separado do mundo. Todo homem que é preparado por Deus, ele é incompreendido pelo mundo. Todo homem que é preparado por Deus, ele dá raiva nas pessoas do mundo. De repente não vão com a tua cara. De repente não vão com a tua forma de falar. De repente não vão com a tua forma de andar. De repente não vão com a tua forma de vestir. De repente não vão com a tua forma de ser. De repente não vão contigo. De repente não vão com nada que tenha a ver contigo. De repente tudo que tu fazes irrita. De repente não querem te ver sentado. De repente não querem te ver de pé. De repente não querem te ver deitado. De repente não querem te ver em casa. De repente não querem te ver em certos sítios. Então eles começam a te afastar. O mundo começa a te separar. Os homens começam a te separar. O que os homens não percebem é que quando eles começam a te separar, eles estão simplesmente a acelerar aquilo que se chama a preparação de vida. O que esse mundo não percebe é que quando ele está a te expulsar, quando ele está a te ignorar, quando ele está a te humilhar, quando ele está a te envergonhar, quando ele está a te cobiçar, quando ele está a falar mal a respeito de ti, quando ele está a semear palavras negativas a respeito de ti, ele está a preparar o teu ministério, ele está a te empurrar na presença de Deus, ele está a te empurrar na presença do Altíssimo, ele está a te empurrar na presença daquele que quer te preparar. Então, dada a altura, a Bíblia diz que o seu pai pede para Davi levar pão para os seus irmãos que estavam já na guerra ou no confronto há alguns dias. E Davi, quando chega, encontra essa situação que falamos há bem pouco tempo, do gigante que estava a ameaçar o povo. E ninguém tinha coragem de enfrentar.
E Davi se levanta e fala para Saul: eu vou enfrentá-lo. Eu vou enfrentar esse gigante. E ninguém estava a compreender como é que Davi, tão pequeno, tinha coragem de enfrentar aquele gigante. O que as pessoas não estavam a entender era a essência daquela luta. E eu quero te passar um código agora. Não entre em lutas sem saber a essência. Não entre em confrontos sem saber a essência. Davi sabia a essência daquela luta. Ou seja, Davi sabia que aquele povo era um povo escolhido, separado, sacerdócio real. Davi sabia que a graça de Deus estava sobre aquele povo. Então Davi sabia que Golias não estava a enfrentar simplesmente o exército. Davi sabia que Golias estava a enfrentar Deus de Israel. E por vezes você entra em algumas lutas que você não sabe qual é a essência dessa luta. E por vezes você entra em algumas lutas que você não sabe se o Senhor está nessa luta. E por vezes você entra em alguns confrontos que você não sabe se o Senhor está nesse confronto. E por vezes você entra em umas competições que você não sabe se o Senhor está nessa competição. Mas Davi sabia, Deus está aqui. Davi sabia, o Senhor está aqui. Essa é a diferença de um homem espiritual e de um homem carnal. O homem carnal vê no problema. O homem espiritual vê no problema exaltação. O homem carnal vê no problema. O homem espiritual vê no problema exaltação. Davi sabia. Ninguém pode mexer com esse Deus. Ninguém pode desonrar esse Deus. Eu vou me levantar e eu vou combater contra esse incircunciso. Mas a minha palavra para hoje está pautada no versículo 34 e no versículo 35. Onde Davi vai dizer: porque Saul não queria que Davi entrasse naquele combate. Então Davi vai dizer para Saul: quando eu estou a tomar conta das ovelhas do meu pai, se aparece um leão ou um urso para roubar um cordeiro do rebanho, corro atrás dele e tiro o cordeiro da boca. E se ele se voltar contra mim, agarro-o pelas mandíbulas e despedaço-o até morrer. Amado irmão, Davi é alguém que durante algum tempo, anos ou meses, cuidava das ovelhas do seu pai. E Davi, nesse processo de cuidar das ovelhas do seu pai, Davi tem experiência com predadores. Durante o processo de cuidar das ovelhas do seu pai, creio eu que Davi foi atacado várias vezes por ursos. Creio eu que Davi foi atacado várias vezes por leões. E o próprio Davi fala que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, se um leão ou um urso devorasse um cordeiro, ele ia até esse leão, ele atacava o leão, ele se levantava contra o leão e arrancava o cordeiro da boca do leão. Antes de chegarmos na questão de arrancar, eu quero te contar um segredo.
Quando Davi fala para Saul que vai enfrentar Golias, Saul duvida de Davi, porque Saul está a olhar para a estrutura física de Davi. Porque Saul está a olhar para aquele menino que está aqui, baixo, magro, que não tem formação militar. Davi está a olhar simplesmente para esse homem. Saul está a olhar simplesmente para esse homem. O que Saul não sabia é que Davi já trazia consigo uma experiência. É que Davi já trazia consigo aprendizados. O que Saul não sabia é que Davi, que não tem experiência militar, tem mais experiência de lidar com predadores e com situação de pressão do que alguns militares. E quando é que Davi aprendeu isso? Davi aprendeu isso enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, do rebanho do seu pai. O que é que isso significa? Isso significa que existem vitórias que nós vamos ter no secreto. Existem conquistas que nós vamos ter no secreto. Não. Nem toda vitória é para postar no Instagram. Nem toda conquista é para fazer reels. Nem toda celebração, nem toda taça que você vai levantar vais conseguir postar no TikTok. Vais conseguir postar no Instagram. Vais conseguir postar no Facebook. Existem conquistas que você vai fazê-las no sigilo. Existem conquistas que você vai fazer no secreto. Existem conquistas que você vai fazer sem holofotes. Existem conquistas que você vai fazer longe de todas as câmeras. E para que servem essas conquistas se ninguém está a ver? Talvez tu te perguntas isso. E a palavra que eu tenho para ti hoje é essa. As conquistas não servem só para as pessoas nos verem. As conquistas não servem só para nos vangloriarmos. As conquistas servem para aumentar a nossa maturidade, para aumentar a nossa experiência, para aumentar a nossa confiança, para aumentar o nosso autoestima. Saul está a olhar para Davi, um menino de estatura média, sem porte físico para enfrentar um gigante. Mas Davi está a olhar para o gigante. Davi está a falar: esse não é maior do que o leão. Esse não é maior do que o urso. Davi está a dizer: esse não é mais rápido, mais veloz do que o leão e o urso. Esse não é mais agressivo do que o leão e o urso. Percebe uma coisa? As pessoas, quando lidam contigo, elas lidam com a tua estrutura física. Elas não lidam com a tua experiência. As pessoas não sabem das experiências que tu tens. Tu não andas com o teu currículo vital na cara. Não. Ninguém sabe as tuas experiências. Ninguém sabe as tuas capacidades extraordinárias. E Davi não ficou chateado com Saul. Davi simplesmente fez o quê? Insistiu. Então, se tu sabes que és bom em alguma coisa e ninguém sabe o que tu sabes, seja persistente. Seja persistente. Seja persistente. Há conquistas que tu vais fazer no secreto. Há conquista que tu vais fazer longe dos holofotes. E essas conquistas vão ser o trampolim para as conquistas que tu vais fazer nos holofotes. Você não pode vencer Golias sem vencer leão. Você não pode vencer Golias sem vencer um urso. E você não pode ter vitória no palácio sem ter vitória no campo. Você não pode ser bem sucedido no palácio se não for bem sucedido no
fiz estafar nesta noite. Antes de ser honrado no palácio, eu fui honrado no campo. Antes de ter vitórias aqui no meio de todo mundo, eu tive vitórias lá no campo, sozinho. E o que é que isso significa? Você precisa atrair o Deus do secreto. Você precisa atrair o Deus da intimidade. Você precisa atrair as vitórias secretas. Você precisa atrair a exaltação secreta. Para que quando você for exaltado em público, você já vem com uma experiência. Você já derrotou o leão. Você já derrotou o urso. Você já arrancou o cordeiro da boca do leão. Você já tem experiência. Nunca irá enfrentar Golias sem ter experiência de derrotar um leão. Não queira enfrentar Golias sem ter experiência de derrotar um urso. Que eu vim te falar nesta madrugada. Deus quer que tu busques mais pela presença dele no secreto. Deus quer que você busque mais pela presença dele no campo. Deus quer que você busque mais pela presença dele no secreto, no sigilo. Deus quer você lá no secreto. Deus quer você lá no sigilo. Deus quer você lá na intimidade. Deus quer você lá onde ninguém te vê, onde ninguém te aplaude, onde ninguém te elogia, onde ninguém te dá um like, onde ninguém reage como adoro, onde ninguém compartilha, onde ninguém comenta, onde ninguém te liga e fala, mano, gostei. Deus quer você lá, no secreto. Deus quer te ensinar a derrotar leão. Deus quer te ensinar a derrotar ursos. Deus quer te ensinar a vencer em silêncio, para depois vencer em público. Capta isso. Deus não exalta ninguém que não lhe ouve. Deus não pode levantar um homem que não é fiel a ouvir Deus. Deus não pode honrar um homem que não é fiel a ouvir a Deus. E Deus manda-me te dizer nesta madrugada: clama-me no secreto. Clama por mim no segredo. Clama por mim no sigilo. Clama por mim na intimidade. Eu quero te ouvir você com gemidos inexprimíveis. Eu quero te sentir com gemidos inexprimíveis. Oh, filho meu. Oh, filho meu, eu quero te ouvir no secreto. Eu quero te ouvir no sigilo, filho. Eu quero ter momentos de intimidade contigo. Eu quero te mostrar algumas coisas. Eu quero trabalhar o teu caráter. Eu quero trabalhar as tuas experiências.
Eu quero te dar algumas habilidades. Antes de você sair, eu quero te impactar algumas coisas. Epá, tivemos um problema de som. Glória a Deus. Amados e amadas, por hoje é a palavra. Por hoje é a palavra do Senhor. Espero que o Senhor fale convosco. Espero que o Senhor toque a tábua dos vossos corações, vos guie e vos oriente. Ebenezer, Ebenezer, até aqui é a palavra do Senhor. Deus abençoe. Beijinho.